Hoje eu quero conversar com vocês sobre a abordagem psicológica chamada logoterapia e como é que ela pode nos beneficiar não só na clínica, como também no nosso cotidiano. Gente, eu fiz esse vídeo com muito carinho e com muito cuidado. E a única coisa que eu peço em troca é um like, que você se inscreva no canal, ative as notificações, porque todas as terças-feiras, às 8 horas da manhã, eu tô colocando um vídeo novo aqui para vocês, que eu espero que ajude vocês de alguma forma, tanto na vida, no dia a dia, quanto nos relacionamentos, naquilo que a gente também precisa olhar de forma mais profunda sobre nós mesmos, literatura, filmes. Então, eu espero o apoio de vocês para que a gente consiga continuar caminhando juntos por aqui. Olá, eu sou Letícia Lira, psicóloga clínica. Hoje eu decidi trazer para vocês um pouco da minha prática clínica, que também é inspirada na logoterapia. A logoterapia é uma abordagem psicológica, ou também conhecida como a psicoterapia do sentido de vida, que foi desenvolvida pelo psiquiatra austríaco Viktor Emil Frankl. E Frankl, ele cria a logoterapia a partir dos seus atendimentos, né? Ele atendia pessoas como psiquiatra e acredito como neurologista também, isso aí eu tenho que confirmar, mas ele atendia as pessoas, ele começou a desenvolver uma teoria voltada para algo que ia além do físico e do psicológico. Ele se volta para uma dimensão que ele chama de noética ou espiritual, que não necessariamente tem a ver com a religiosidade, e eu já explico, mas ele fala que o homem ele transcende essas duas dimensões e pode ir além dessas duas dimensões, que é a dimensão noética ou espiritual. E a partir disso ele começa a desenvolver a logoterapia, que também é conhecida como a terceira escola vienense, né? A segunda escola é a psicanálise. Não, a primeira escola é a psicanálise e a segunda é a escola de Adler, que é um pouco mais desconhecido, mas Frankl ainda tem contato com Freud nessa época, só que ele desenvolve uma vertente um pouco mais distinta de Freud. Então, a logoterapia ela é baseada nos atendimentos clínicos de Frankl, mas na verdade ele vive na pele a experiência do campo de concentração. No momento em que existe o Holocausto, Frankl ele é levado para os campos de concentração porque ele era judeu e ele perde tudo que ele tinha, absolutamente tudo. Ele tinha escrito já um livro sobre a teoria da logoterapia, ele tinha uma esposa, ele ia ter um filho e ele perde a esposa, perde o filho, perde os pais, parentes nessa situação do campo de concentração. E aí ele começa a perceber que a sua teoria fazia sentido nessa situação de extrema vulnerabilidade, falta de dignidade, né? Extremo sofrimento e, teoricamente, falta de liberdade pelas condições que lhe foram impostas. E ele começa a perceber que a liberdade era muito mais do que simplesmente aquilo que tinham determinado a nós mesmos, né? Aquilo que era imposto pelo nosso meio ambiente ou aquilo que as outras pessoas impunham a gente. Ou seja, aquelas condições que a gente não tinha o que fazer, que fugia do nosso controle. Ele começou a perceber que a liberdade poderia ser a postura que a gente assume diante de situações que a gente não tem controle e que são situações de extremo sofrimento. Então, para Frankl, a possibilidade da gente tomar decisões, fazer escolhas, assumir posturas, vem dessa nossa dimensão noética que para ele está presente para qualquer pessoa. É como se fosse assim, todo mundo tem essa dimensão espiritual ou noética, mas é como se algumas pessoas estivessem com essa visão, com essa dimensão embotada, e por isso que elas terminam se desnorteando de sentidos no decorrer da vida delas. E essa dimensão espiritual, ele diz que é como se a gente transcendesse a nossa parte física e a nossa parte psicológica e a gente se voltasse para encontros autênticos, experiências autênticas com outras pessoas ou com outras situações. A partir dessa dimensão noética, nós temos a possibilidade de encontrar sentido nas situações e na nossa vida e realizar valores. E aí, valor é uma questão, uma concepção que vai variar dependendo de cada teoria.
né? Mas como é que Frankl visualiza a questão dos valores, né, na abordagem da logoterapia? Na teoria da logoterapia, os valores são divididos em 3 partes: o de criação, o de atitude e o de experiência. O de criação é quando a gente dá algo ao mundo, é quando a gente cria algo através do nosso trabalho, é quando a gente trabalha e de alguma forma pensa em algo que faz sentido pra gente, em que a gente desenvolve e colabora com a comunidade, com o meio social, com o coletivo. Então é algo que a gente está dando ao mundo, a gente está criando de alguma forma. Mas isso não quer dizer uma repetição de um trabalho mecânico ou algo que a gente tem que fazer obrigatoriamente. É muito mais voltado para a realização de um trabalho que a gente veja que faça sentido para a gente e isso pode mudar no decorrer da vida. Então, por exemplo, quando eu me encontro com os meus pacientes, eu consigo realizar os atendimentos psicológicos e perceber que os pacientes desenvolvem de alguma forma, né, sua autoestima, seu encontro com eles mesmos, né, sua autonomia, isso para mim é como se fizesse muito sentido, né? É como não, faz muito sentido e isso também faz parte de um valor que eu estou ali experienciando de criação. Quando a gente fala do segundo valor, que é o valor de experiência, é quando a gente entra em contato com experiências, com a arte, com a beleza, né? Por exemplo, se a gente vê uma paisagem, provavelmente vocês já passaram por isso, de ver uma paisagem, assim, um pôr do sol no fim do dia, e aí você se depara com aquilo e te vem uma sensação de experienciar realmente, de apreciar aquilo, de admirar, é como se aquilo fosse algo que fosse muito gratificante e que reabastecesse a tua energia. Então, situações em que a gente experiencia algo, pode ser através da arte, da cultura, de uma paisagem, de uma experiência diferente, ou pode ser também amando alguma pessoa, né? Através desse encontro autêntico com uma pessoa, quando a gente realmente ama alguém, potencialmente a gente consegue visualizar quem ela pode ser e não só quem ela é, mas assim, quem ela pode ser, qual é o potencial que ela tem. Então a gente consegue se realizar valores a partir do encontro autêntico com outra pessoa, amando alguém, né? Isso não precisa ser um amor romântico necessariamente, ou a gente também pode experienciar a partir de experiências que o mundo nos dá. Antes a gente dava para o mundo e agora a gente está recebendo do mundo de alguma forma. Então são experiências que a gente recebe do mundo. E o terceiro valor é o valor de atitude. Frankl fala que inevitavelmente a gente vai viver experiências de dor, de culpa, de sofrimento na nossa vida e mesmo que a gente, obviamente, não vá ficar se martirizando ou procurando coisas que nos machuquem, isso vai acontecer e isso vai fugir completamente do nosso controle. Pode ser uma situação que a gente tem uma perda muito significativa, né? Um ente querido, pode ser o desligamento de um trabalho, pode ser um adoecimento. Tudo isso faz parte da vida e pode acontecer tanto com você quanto com a pessoa que você ama. E aí ele diz que o valor de atitude é escolher como você vai se portar diante dessa situação. É olhar para essa situação e tentar encontrar de alguma forma um sentido que seja muito maior do que simplesmente o sofrimento. É importante ressaltar que os valores podem se modificar de acordo com a vida, com a fase que a gente está vivendo e que a gente pode entrar em contato, buscar perceber quais são as situações em que eu me sinto mais energizado, em que me fazem bem, em que eu encontro sentido de alguma forma quando eu faço, quando eu realizo, quando eu experiencio, quando eu me encontro com alguém, porque isso nos ajuda também a entrar em contato com os nossos próprios valores e a entender cada vez mais como é que a gente lida com as situações, né? O que importa realmente pra gente, por onde a gente quer seguir. E eu acredito que é nesse sentido que Frankl consegue nos atentar para aquilo que vale a pena ser vivido no nosso cotidiano. É claro que a logoterapia abrange muito mais coisas, mas eu posso também trazer mais coisas se vocês se interessarem. E eu acredito que os valores é uma perspectiva que eu tentei resumir aqui e que eu acredito que também pode
ser algo muito válido pra gente no nosso cotidiano e que nos ajude de alguma forma. Fez sentido para você? Coloca aqui nos comentários o que você achou, se você quer que eu traga mais sobre isso, e eu espero ver vocês no próximo vídeo.